Senhoras e senhores, ouçam com atenção, por favor. Eu gostaria de dizer uma coisa que a maioria de vocês não vai gostar, mas alguém tem que fazer isso, pois é a verdade. E foi até comprovado pela ciência. E essa verdade é que os homens e as mulheres são diferentes desde o nascimento. Agora, antes que você esfregue diversos estudos sociais na minha cara, deixe-me explicar. Eu não estou falando de status social, isso é outra coisa totalmente diferente. Estou falando de questões de gênero. Por exemplo, em 2006, Larry Cahill, professor associado no Departamento de Neurobiologia e Comportamento da Universidade da Califórnia, realizou um estudo que provou que o gênero pode influenciar o modo como sentimos emoções, memorizamos coisas, percebemos informações e daí por diante. E tem também um trabalho de 2019 que confirma isto. Técnicas profundas de aprendizado, usadas pelos pesquisadores, fizeram com que eles descobrissem que as diferenças cerebrais entre homens e mulheres estão presentes até no útero. Ok, isso é controverso, e alguns cientistas alegam que a pesquisa não tem provas suficientes. Mas vamos encarar os fatos. Nós somos diferentes, não importa qual seja nosso ambiente social. Isso é uma coisa boa. Sim, é. Eu sei, eu sou um homem, e você pode pensar que só estou dizendo isso para reforçar a minha posição masculina, mas pode acreditar, não é o caso. O que eu quero, na verdade, é lhe mostrar que as diferenças entre os homens e as mulheres são necessárias e bonitas. Estou falando tanto das diferenças biológicas quanto das mentais. Todos nós sabemos que os homens já nascem fisicamente mais fortes e que as mulheres são mais resistentes à dor do que os homens, aguentando todo o processo de parto. Isso é uma verdade inquestionável, ninguém discute isso, e é assim que a natureza trabalha. Em relação ao cérebro, porém, as coisas são mais complicadas. Se somos fisicamente diferentes, o que nos leva a achar que somos mentalmente iguais? Por que não podemos simplesmente aceitar o fato de que o jeito de pensar, sentir e processar informações dos homens e das mulheres é diferente? O que há de errado nisso? Nada. Absolutamente nada. E eu não entendo por que há tanta negatividade quando se aborda esse assunto. Graças a essas diferenças, nós conseguimos olhar para diversos problemas por todos os ângulos e, às vezes, até encontramos soluções inesperadas. Se ouvíssemos uns aos outros, se pelo menos tentássemos entender as visões e razões do sexo oposto, descobriríamos um novo mundo de oportunidades. É exatamente isso que os países mais instruídos estão fazendo agora. Na história, há muitos exemplos de injustiça, desigualdade e discriminação. Hoje, porém, estamos em busca da igualdade universal. Humano é a palavra do século. Não é o gênero, pele ou cor de cabelo que o tornam humano. São o seu coração e seu cérebro. Podemos amar e odiar coisas diferentes e nos juntarmos a pessoas que compartilham de nossas visões. Podemos nos juntar a grupos sociais e religiosos ou a movimentos ativistas. Podemos até nos unir a nossos colegas e trabalhar juntos. Então, por que não olhar para a questão de gênero usando o mesmo ponto de vista? Os homens são um grupo, as mulheres são outro. Essa é a nossa abordagem geral em relação à vida. Somos seres sociais e precisamos dessa separação. Porém, mesmo a partir de um ponto de vista fisiológico, nós nunca conseguiremos entender uns aos outros totalmente. Um homem não vai entender como é dar à luz uma criança, pois ele é fisicamente incapaz desse milagre. Do mesmo modo, uma mulher não vai conseguir compreender o que é sofrer de algumas doenças masculinas. E tudo bem, não há problema algum nisso, se você quer saber. Porque não precisamos entender tudo. E não precisamos entender totalmente os motivos e o jeito de pensar uns dos outros. Não importa o que façamos, não importa que tipo de ambiente social tenhamos. Seremos sempre diferentes. Isso não tem nada a ver com nossa igualdade de direitos ou coisas desse tipo. Nós somos iguais. Isso não está em questão. Por que você acha que existem mais homens do que mulheres que gostam de filmes de ação e de videogames, enquanto existem mais mulheres do que homens que adoram novelas e bichos de pelúcia? Claro que há exceções, e existem as estatísticas. Ainda assim, a porcentagem nos dois casos é óbvia. Coisas assim não podem ser impostas contra a nossa vontade. Elas são escolhas só nossas. Nós é que escolhemos do que gostamos e do que não gostamos. E as estatísticas dizem que existem coisas tipicamente masculinas e coisas tipicamente femininas. Sabe-se também que as mulheres conseguem distinguir mais cores e tons do que os homens, o que as torna melhores designers, por exemplo. Os homens, por outro lado, são melhores no trabalho pesado por causa da estrutura física deles.
Nós temos hormônios que também influenciam muito o modo como enxergamos o mundo à nossa volta. A testosterona do corpo masculino nos torna mais agressivos e protetores do que as mulheres, que não têm praticamente nada desse hormônio em seus corpos. Porém, só elas têm aquele instinto maternal que as deixa loucas se alguém ou alguma coisa ameaça seus filhos. Agora, isso não quer dizer que os pais não amam seus filhos. Eles só não têm o mesmo instinto, aquele vínculo primitivo que as mães têm. A lista destas diferenças é interminável e podemos ficar falando delas por horas a fio. Mas para que isso serviria? O que estou tentando dizer aqui é que não deveríamos negar nossas diferenças e tentar provar que as mulheres e os homens são iguais. Vamos admitir, não somos. Independentemente da sociedade na qual vivemos, nós nunca seremos iguais. A igualdade social não tem nada a ver com o fato de sermos diferentes. São as coisas naturais que tornam nossas vidas mais complicadas e muito mais fascinantes também. Nós nos organizamos em grupos, nos misturamos, nos apaixonamos, terminamos, fazemos amigos e brigamos. Nós vivemos juntos, porque apesar de todas as nossas diferenças e disputas, nós completamos uns aos outros. Onde um homem consegue enxergar apenas uma solução, uma mulher pode mostrar outras, e vice-versa. Isso é um trabalho em equipe. Essa é a nossa vida como humanos. Não podemos jogar nossa identidade fora, negligenciando quem somos. Ao invés disso, deveríamos nos orgulhar de tudo o que somos. Por sermos homens, por sermos mulheres, por sermos diferentes. A verdade é que não conseguimos sobreviver uns sem os outros, até mesmo como espécie. Vamos aceitar o fato de que jamais seremos iguais e comemorar isso, em vez de ficarmos frustrados. Vamos aceitar nossas diferenças. Elas são, no fim das contas, o que nos torna tão bonitos aos olhos dos outros. E caso você não tenha me ouvido dizer no começo, um gênero não é melhor que o outro. Eles simplesmente não são iguais. Você concorda comigo que nascemos diferentes e não criados assim? Eu gostaria de saber a sua opinião. Então escreva o que pensa sobre isso nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.